gostaria de falar de um evangelho que já está aí há muito tempo. Abram as vossas Bíblias em Isaías 40, 26. Levantai os olhos e observai as alturas. Quem criou tudo isso? Foi aquele que coloca em marcha cada estrela do seu incontável exército celestial, e a todas chama pelo nome. O seu poder é incalculável, inextinguível a sua força, e por isso nenhum desses corpos celestes deixa de atender prontamente. Por que, pois, reclamas, ó Jacó? Por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação, o meu Deus não me considera, e a minha causa. Não sabes, não ouviste que o Eterno Yahvé, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor dos que estão fadigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não se fadigam, caminham e não se cansam. Aleluia! Então não pense mais que Deus não está olhando para os seus problemas, para a sua situação. O Senhor está no controle de tudo. Tinha um menininho que ele estava, uma história que ele estava tentando mover o móvel da casa dele pesado, para tentar pegar um brinquedo muito importante que tinha caído atrás do móvel. E ele tentou, mas não conseguiu tirar aquele móvel do lugar. Quando ele olhou para trás, ele viu o pai dele. E o pai dele perguntou: o que você está tentando fazer? Ele falou: eu não tenho força, pai, para tirar esse obstáculo do lugar. Aí o pai olhou para o filho e falou assim: é só me chamar. Pode contar comigo. E arrastou aquele móvel do lugar e o menino pegou o que precisava. Irmãos, assim somos nós. Na vida, no dia a dia. Aquele móvel pesado que você não consegue levar, o fardo, a dor, a tristeza, chama o mais forte, chama o teu pai para te ajudar. Com certeza você vai ver que Deus sempre está atento e aberto os ouvidos para escutar o teu clamor. Aqui fala de um Deus que sabe o nome de todas as estrelas do céu. Em Salmos 147, 4, quem quiser abrir, abra, que daqui a pouco eu vou estar mostrando os gráficos para vocês. Salmos 100, de número 147, 4, vai dizer assim: ele fixa o número das estrelas e a cada uma dá um nome. Nosso Senhor é soberano e tremendo é o seu poder. É infinito a sua sabedoria. Amém? Vamos falar um pouquinho de nome das estrelas, irmãos? É um assunto que me fascina tanto. Desde criança, quando eu morava lá no interior de São Paulo, tinha um terreiro onde meu avô costumava colocar a colheita de café para secar. E quando não tinha café ali para secar, não tinha nada, nós, os primos, todos os netos costumávamos deitar ali e olhar para o céu. E sempre foi a minha fascinação olhar para o céu. E eu olhava as estrelas, e ali na cidade do interior de São Paulo, ali era muito, assim, as estrelas brilhavam muito, porque era um lugar escuro, não tinha tanta cidade, né? A cidade era distante, era um lugar de fazenda. E eu cresci com isso no meu coração. Tive sede para aprender sobre isso. E Deus foi palestrando comigo, dia a dia. E Deus foi me mostrando alguns mistérios. O primeiro mistério que Deus me mostrou foi que já existia um evangelho antes da Bíblia vir às nossas mãos. Antes de Deus dar as leis a Moisés, antes
antes de Deus até chamar Abraão, antes de Noé, já tinha uma Bíblia. E ela estava toda desenhada no céu. Quem já ouviu falar das constelações do zodíaco? A falsa ciência, como diz lá em 1 Timóteo, cuidado, Timóteo, com a falsa ciência, porque muitos foram por ela e acabaram se desviando do caminho do Senhor. A falsa ciência deturpou algumas coisas, ou a maioria, inverteu alguns nomes e trouxe todas as constelações que estavam no céu para adorar o próprio ser humano através da astrologia, que é uma ciência, digamos hoje aqui, com toda certeza, demoníaca. Se você para e fica prestando atenção em signo para olhar o seu dia a dia, a tua fé já não está em Deus. Precisa arrumar isso aí. Hoje, até hoje você não sabia, hoje você está aprendendo. Se signo fosse verdadeiro, cada pessoa que nascesse naquele dia, fulano nasceu no dia, tá, hoje seu dia vai estar assim, assado, você nasceu desse jeito, o teu costume é desse jeito, você é bom, você é explosivo. Então os gêmeos que nascem no mesmo dia, por 1 minuto de diferença, 2, 3, mas no mesmo dia, teriam as características iguais, sim ou não? Mas não tem. Tem, evangelista Célia? A Célia tem um casal de gêmeos. Um é calminho, o outro é nervoso. Então aí a gente já descarta. A astrologia, irmãos, é algo criado pelos descendentes de Caim, pelos filhos da treva, pelo próprio diabo. Não faça isso, não veja horóscopo. Tá bom? É um conselho da bispa. Para não trazer maldição para a tua vida mesmo. Nós estamos saindo de festas do Criador, não é nem festas judaicas. É festas do Senhor. Fizemos aqui o Rosh Hashanah, o Yom Kippur e a festa das cabanas. Hoje nós vamos aprender o porquê. Porque até nessas festas o Senhor usa os luminares para dar aviso na terra. O que é o céu, bispa? O que é o céu? O céu é um quadro negro, aonde Deus escreveu de diretrizes para a humanidade. Quem estiver atento no céu consegue captar a mensagem do Senhor. Quem está me entendendo? Tem até um salmo que fala sobre isso. Salmo 39, 37. Sobre a lua. Salmo 89, 37. Será estabelecido para sempre como a lua e como uma testemunha fiel no céu. Essa tradução está errada. Na verdade será estabelecido como a lua, fiel testemunha do Criador. No hebraico original. A lua é a fiel testemunha do Criador, chamada de a diaconisa do céu. Olha quem é a diaconisa aí. Diaconisa do céu. Por quê, bispa? Vamos voltar ali para trás. Quando Deus colocou os luminares, Gênesis 1,14 vai dizer que Ele estabeleceu os luminares para dias, tempos e estações específicas. Estações também foi mudado, tempos determinados. Deus estabeleceu os luminares como sinais, para que o homem pudesse olhar e ver como é que está a situação da terra, a sua situação, como que está o desejo de Deus para com a humanidade. Coloca lá nos gráficos para mim, por favor. Essas são as 12 constelações do zodíaco. 12 constelações. A Bíblia fala sobre elas. A Bíblia usa elas para falar sobre Jesus Cristo. A Bíblia usa as constelações, que são aglomerados de estrelas que fazem um certo desenho no céu. Por exemplo, Libra, ela é o desenho de uma balança. Pensa. O lado direito inferior para baixo e o lado esquerdo superior um pouquinho mais acima. Libra. Aquário
falar, e nas estrelas a gente vê o desenho de um homem com um cântaro de água na mão. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Tem peixes que simboliza a igreja na terra. Tem outra constelação que se chama o caçador. Até que tem as 3 Marias nele. Eu esqueci o nome técnico agora. Órion. Quem já ouviu falar? Está em muitos filmes, irmãos. Está em muitos filmes. Quem gosta de assistir filme e tudo, você vai ver que sempre tem lá a constelação de Órion. Qual é a constelação de Órion? Constelação de Órion é aquela que tem as 3 Marias. Quem já ouviu falar das 3 Marias? A constelação de Órion no céu, ela simboliza Jesus Cristo que pisa na serpente. Por que, bispa? Porque é logo abaixo dos pés da constelação de Órion tem um formato, uma constelação no formato de serpente. Quem está me escutando? Deus criou essas constelações para falar e para dizer para o povo que haveria de vir o Messias, o escolhido, aquele que ia morrer por causa do pecado da humanidade. Passa à frente para mim. Não. Aqui está o Sol, a Lua e as constelações do zodíaco. Vou dizer o nome delas: Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos, Touro, Áries, Peixe, Aquário, Capricórnio, Sagitário, Escorpião, que está sendo mudado agora, está saindo do seu lugar, entrando outra no lugar, que tem um mistério aí para final do tempo, tem um mistério. Tudo isso aqui no céu, irmãos, nunca mudou de forma, nunca perdeu o seu desenho no céu, nunca. Caminho nessas estrelas. Quem está me entendendo? Aí dá-se a saber o que Deus está planejando para o homem, para a humanidade, através desse caminho. Principalmente quando tem eclipses, quando tem cometas e quando tem luas de sangue. Quem já ouviu falar de lua de sangue? Passa para frente. Vou fazer esse caminho. O zodíaco, que são as constelações que estão no céu, Deus tem um mistério tão grande, mas tão grande com as estrelas, que a posição das 12 tribos em volta do tabernáculo era da mesma maneira que está as estrelas no céu. 12 constelações em volta do Sol e da Lua, que é o tabernáculo, e cada constelação com 3 para contar uma história. Então, cada constelação tem mais 3 constelações atrás que confirmam a história que Deus está querendo falar. Quem está me entendendo? As 12 constelações simbolizam as 12 tribos. Lá no Antigo Testamento, os 12 apóstolos. E Deus fez com que o tabernáculo fosse cercado pelas tribos da mesma maneira que está no céu. Porque assim na terra como é no céu. Isso se chama astronomia bíblica. Isso se chama astronomia, o estudo das estrelas, conforme a Bíblia, conforme a Torá, conforme os evangelhos. Alguns chamam de evangelho das estrelas, alguns chamam de a Bíblia escrita no céu. Que coisa tremenda! Quem aprendeu isso hoje não sabia? Sol e a lua fazem um caminho ali. Por isso que a lua é a fiel testemunha do Criador. Salmo de número 89 vai dizer: ela sinaliza para a humanidade aquilo que Deus quer. Passa para frente. Flávio Joséfo, historiador que viveu nos tempos de Jesus, ele vai dizer assim, no livro que ele tem: Adão, Sete e Enoque. Para quem não sabe, Sete é filho de Adão e Enoque é o 7º na geração de Adão. Adão, Sete e Enoque são os inventores desse conhecimento especializado de estrelas e suas ordens.
Para que a visão não fosse perdida, seus descendentes fizeram 2 pilares de pedra e de tijolos. Segundo Joséfo, um destes ainda existia em seu tempo e podia ser visto na Síria, nos tempos de Jesus. Os pilares que Adão levantou ainda existiam nos tempos de Jesus, hoje não mais. Aonde Flávio Joséfo tirou esse conhecimento? Tirou esse conhecimento da Bíblia oral. Passa para frente, próximo. A tradição oral dos judeus. Porque, irmãos, os hebreus não são como nós. Que nós não pegamos os nossos filhos. Não, eu pego. Pego os meus filhos e ensino histórias para eles. Da vida, do nosso passado, do que a gente sofreu, das coisas de Deus. Só que a cultura do Brasil, a cultura da América, a cultura latina não é dessa maneira. Mas os hebreus têm essa cultura. E a Bíblia oral foi sendo passada de Adão para Sete, de Sete para o seu descendente, foi passando até chegar em Enoque. Lá no livro de Judas, tem Judas aí, um versículo em Judas? Judas vai dizer que Enoque pregou sobre o sacrifício do Messias pela humanidade. Como que Judas ficou sabendo disso? E está lá registrado na epístola, no Novo Testamento. Como que Judas ficou sabendo isso? Se não está escrito, nós não temos isso na Bíblia, que Enoque pregou. Enoque foi aquele que andou com Deus e Deus para si o tomou. Quem já ouviu falar de Enoque? Enoque andou com Deus e Deus para si o tomou. Lá na epístola de Judas vai dizer assim, que Enoque pregou sobre o Messias. Enoque pregou sobre o Messias. Aonde ele ficou sabendo isso? A Bíblia oral. Exemplo, Pedro morreu crucificado, quem sabe, de cabeça para baixo numa cruz. Quem já ouviu falar? Mas na Bíblia não está escrito isso, irmãos. Aonde foi passada essa informação? Você participou dessa informação através da Bíblia oral. Conhecimentos que são passados através da Bíblia oral. E tem até hoje. Por isso que nós temos que orar pela nação de Israel, irmãos. Israel, os hebreus, os judeus, são aqueles que receberam os oráculos de Deus do céu. Eles foram aqueles que passaram o conhecimento. Se hoje nós temos a Bíblia, temos que agradecer a eles. Deus escolheu eles. E eles têm esse costume da Bíblia oral. Passe para frente. Assim, a tradição oral, a Bíblia passada por conversas. Salmo 19:1. Algum pastor abre para mim, por favor? E Judas 1:14. É bom a gente relatar os textos bíblicos que não fica só na palavra, né, irmãos? Salmos de número 19:1 ao 4 e Judas 1:14. Pode ler. E deste profetizou também Enoque, o 7º depois de Adão, dizendo: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos. Com milhares de seus santos. Ele viu Jesus voltando para a igreja. Lá atrás. Salmos. Os céus declararam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra da sua mão. Os céus declaram a glória de quem? Deus. E o firmamento anuncia a obra de suas mãos. As mãos de quem? De Deus. Transliterando, no hebraico está querendo dizer o quê? Que o céu é um telão, um quadro, aonde Deus anuncia as suas obras. Quem está entendendo? Glória. Irmãos, é tremendo. Não é astrologia, é astronomia. Adão falou sobre isso. Diz os historiadores que Adão ele ficou com medo de morrer e não passar para a sua geração sobre o Messias, sobre aquele que haveria de vir para tirar o pecado do mundo. Ele temeu, então ele foi passando. Sete também e Enoque também. Aí a gente se entende. Eu não estou querendo dizer se o livro de Enoque foi escrito lá atrás ou depois de Cristo.
mas que tem muitas verdades no livro de Enoque. Por isso que não está aqui nessa Bíblia colocada hoje. Se muitos lessem, iam abrir, iam cair as escamas espirituais para muita coisa. Para muita coisa. Vejam bem, Enoque foi aquele que andou com Deus, Deus para si o tomou. Passa o próximo. Convencionalmente, os babilônios são considerados os pais da astronomia, mas antigas tradições da Pérsia e da Arábia dizem que Adão, Sete e Enoque foram os primeiros astrônomos que deram nome às constelações. Na verdade, eles só passaram aquilo que Deus estava ensinando para eles. Porque Adão via o próprio Deus todo entardecer no jardim do Éden. E conversava com Deus, irmãos. E a gente não sabe, porque a Bíblia não diz quanto tempo foi isso. Mas sabemos que Adão recebeu muito conhecimento do céu. Ele andava com o Pai, ele tinha intimidade com o Pai. Eu não estou falando do Adão que caiu depois. Ele caiu, mas manteve a essência. Ele quis passar aquilo que ele recebeu do Criador. Ele quis passar sobre o Messias. Enoque quis falar sobre o Messias. Tem uma parte no livro de Enoque que fala que exatamente Noé, aparentado de Enoque. Quem já ouviu falar de Noé? Eles eram contemporâneos, porque naquela época se vivia muitos anos. 700, 900. Se eu não me engano, Matusalém viveu 969 anos. Se eu não me engano. Matusalém, o homem mais velho da Bíblia. Por cujo nome, o nome dele era assim: quando este morrer, o fim virá. Então Deus estendeu a misericórdia dele 900 e tantos anos até vir o fim, que o fim foi o dilúvio no caso. O fim foi o dilúvio. Quando a própria Matusalém era uma profecia viva. Eu fico imaginando a mãe de Matusalém, quando ele era pequeno. E o nome dele, né? Se esse morrer, o fim virá. Então levava uma queda, ela já ia lá, segurava Matusalém, não podia cair, não podia se machucar. Mas aí o homem viveu muito, né, irmãos? Não viveu bastante? Porque as misericórdias de Deus são a causa de não sermos consumidos. Felizmente ou infelizmente, toda a humanidade foi achada em falta. A graça de Deus, Noé teve graça aos olhos de Deus, Noé e sua família. E toda a humanidade rejeitou o ensino, rejeitou. Matusalém morreu, o fim veio. Mas diz a Torá falada, a Bíblia falada, relatada de pai para filho, que Noé estava olhando para as estrelas. Está lá no livro de Enoque, capítulo 40 e alguma coisa, 44 se não me engano. Noé foi conversar com Enoque, porque estava preocupado, porque via nas estrelas algo diferente. E Enoque falou para Noé assim: o que você está vendo no céu é o céu deitado. É o céu deitado. E o céu deitado quer dizer juízo sobre a terra. Se prepara, meu filho, é juízo sobre a terra. E Noé construiu aquela arca, já sabendo que vinha um juízo sobre a terra. Deus havia falado com ele, primeiramente. Mas prestem atenção no que eu estou falando da Bíblia narrada. Como que é tremendo o conhecimento, o ensinamento que nos dá. E observação, o céu está deitado hoje, tá? Eu quero que você passe a última foto para mim. O que Noé viu, irmãos, foi isso aqui. Ele viu a estrela polar andando. A estrela polar, na nossa época, é a única que não saía do lugar. No céu e em qualquer plataforma de astronomia, você vai achar ela por nome de Polaris. E ela estava sem andar até 2017. É a única estrela que não se movia. Todas as outras se moviam com seus desenhos intactos. E as estrelas se moviam em torno
gerações em torno dela. Só que ela começou a andar no céu, e o céu começou a, no horizonte, deitar, como fosse aqui. Antes ele olhava para o alto e via Polaris retinho. Depois ele começou a ver assim o céu, e aí veio o dilúvio. É hora de se apegar com Deus, irmãos. É hora de você exercer a sua santidade, o arrependimento, de uma maneira que você nunca fez antes. O arrebatamento da igreja está perto. Diz a palavra de Deus que Deus não exerce juízo enquanto um justo estiver na terra. Sodoma e Gomorra estavam sob juízo. Deus tirou Ló e a família. A terra estava sob juízo. Deus tirou Noé e sua família. Prevaleceram sobre o dilúvio, porque Deus tem as suas maneiras de avisar os seus fiéis. Não é uma mensagem fácil de pregar, irmãos. Estou falando aqui hoje pela graça de Deus, porque não é fácil. Eu recebi esse conhecimento, mas não tinha segurança de passar. Mas quem está entendendo? Pedi muito a Deus que o Espírito Santo me ajudasse. Por quê? Eu não quero pagar preço. Estamos vivendo finais dos tempos. Já é a última hora. E não é porque aquele relógio que está em Nova York não vale nada. Já está na última hora desde 2017 que o céu sinalizou. Vai voltando, volta rapidinho que eu vou mostrar aqui um sinal. A lua, Salmo 89 vai dizer que é a fiel testemunha do céu, não, do Criador. Essa versão nossa está errada. Fiel testemunha do Criador no céu. Na festa bíblica da Páscoa de 2014, a lua ficou lua de sangue. Exatamente na festa bíblica. Porque Deus usa as suas festas. Essa igreja está fazendo festa bíblica. Deus usa as festas dele para sinalizar e abençoar a humanidade. São portais que se abrem. Por que aqueles jovens morreram? Metralhados, estuprados, crianças e tudo mais. Porque não estavam fazendo até a festa bíblica. Estavam numa rave, usando drogas, dançando. E eles eram de conhecimento disso aqui, irmãos. Eles conhecem. 8/10/2014, festa dos tabernáculos, bispo. Essa festa que a gente acabou de fazer, dos tabernáculos, a gente fez a barraca aqui. A lua ficou de sangue exatamente no primeiro dia de festa, sinalizando para Israel, sinalizando para as nações. 4/4/2015, Páscoa, a lua ficou sangue novamente. Aí, quem é desavisado, quem não tem o conhecimento, vai para a praia, bate foto, fala: oh, legal, que beleza, olha a minha selfie, olha o meu Facebook, olha o meu Instagram, lua de sangue, hein? Olha, mas mal sabe que o Criador está dizendo: vai ter juízo para a nação, eu não estou me agradando. 28/9/2015, tudo na sequência. Tabernáculos do outro ano, lua de sangue de novo. 21/8/2017, eclipse solar. Eclipse solar, anel de fogo. Quem já ouviu falar? Por que eu estou falando isso hoje? Porque nós vamos ter um agora dia 14 de outubro, vamos ter um eclipse solar. E o que é isso, bispa? O que é isso? É juízo para a nação aonde aparecer. Porque o sol fala com os gentios. O sol vai sinalizar para as nações. E a lua sinaliza para Israel. O sol sinaliza para os gentios, para as nações. E a lua sinaliza para Israel. Agora, quem é cristão já está atento. No ano 70, quando Jesus falou, essa
70 anos antes que o templo ia ser derrubado. Ele profetizou, não sobrará pedra sobre pedra. 70 anos depois, os discípulos ganharam muitas almas para Jesus. E eles viviam ali ainda nos entornos, irmãos. Ali em Jerusalém, nos entornos. Flávio José vai relatar, historiador, viveu nos tempos de Jesus, estava vivo naquele ano, 70 anos depois de Cristo. Ele relatou que sobre o céu de Israel parou um cometa em forma de espada e ficou por 9 meses ali. Alguém já viu um cometa parado por 9 meses? Mas ali aconteceu e é historicamente registrado no livro de Flávio Joséfo. A História dos Hebreus, o nome do livro, é um livro grosso. Quem quiser procura lá. Quem era judeu e praticante e os gentios nem sinalizaram para aquele cometa, nem. Mas os cristãos que tinham aceitado Jesus estavam no vigor e ainda passavam a Bíblia falada, falou, opa, está sobre o céu de Israel, é guerra, é espada ou é coisa ruim. Vamos embora daqui. Quando eles saíram, quem foi que fez o cerco? General Tito fez o cerco contra Israel. Fez o cerco no templo. E ali houve as piores calamidades que se possa ter. Destruição, mãe comendo filho, um matando o outro, porque o cerco foi feito, não tinha como tomar água, não tinha como comer. Qual era a comida? Eram os filhos. Eram os filhos. Comia os filhos. Os cristãos daquela época entenderam o sinal no céu e saíram. Passa para frente. Próxima. 23 de setembro de 2017, depois vocês buscam lá no Google, que ele só vai no Google, né? A lua ainda estava assim. Que dia que ela virou, bispo, e se tornou um U? Quem está vendo a lua U no céu? Está vendo? Vocês nem reparam na lua. U, ela era C. Ela fazia as fases dela minguante, cheia, crescente, decrescente, e nova, em forma de C. Ia crescendo, ia enchendo, ia esvaziando, mas sempre o C. 23 de setembro de 2017, pode passar a próxima. Tornou U. Passa a próxima. 23 de setembro de 2017. 23 de setembro de 2017. Yom Kippur, dia do perdão, 23 de setembro de 2017. Para vocês depois ouvirem algum desavisado falar que festa bíblica não é de Deus. Festa bíblica é tão de Deus que ele sinaliza os seus filhos no céu. O ruim dessa geração de hoje é que você está com a cara na tela do celular. Você não olha mais para a criação. Você não olha mais para as coisas que estão acontecendo ao seu redor. E está tudo acontecendo. O céu está deitado? Está. Aquele sinal que Noé viu, quem está lá no norte está vendo. No hemisfério norte. Porque lá dá para ver a estrela polar. E dá para ver todas as estrelas em volta dela. Está vendo? Que sinal é esse? Quando o capolar começou a mexer? 23 de setembro de 2017. Yom Kippur. Quando que a lua virou U? 23 de setembro de 2017. O que aconteceu em 2017? Se você for lá no Google e puxar, um pouquinho antes da lua virar, o mar recuou em todo o Brasil, América Latina. O mar recuou, 2017, porque a lua, para quem não sabe, e a gente estuda um pouquinho de ciência boa, ela mexe com o mar. A lua é geomagnética. Então, quando ela está cheia, fica maré cheia. Quando ela está
na forma decrescente, nova, a maré já abaixa. E naquele exato ano, ela virou U. Então, 2 meses antes, o mar começou a recuar. Qual foi a desculpa da falsa ciência, da TV, desse jornal que o povo assiste aí? Que foi um vento. Irmãos, quando você viu o vento segurar mar e não fazer onda, leva o mar lá por quilômetros de distância? Para vocês verem, o povo perece por falta de conhecimento, porque algo estava acontecendo no céu. O que estava acontecendo no céu? O sinal de Apocalipse 12:1. Alguém leia para mim. Bispo, leia para mim. Apocalipse 12:1. O que? Eu lembro que eu falava para o bispo, Eto. Ele ainda, não estava aprendendo. E todos os livros que ele parecia em casa, todas as enciclopédias, tudo eu ia para Gênesis, eu ia para a Estrela, eu ia aprender. Todas. Aí eu falei, olha a lua, olha o céu. Ele começou a prestar, a lua virou ou não virou? Virou. Irmãos, essa lua, ela vai voltar, ela tem um tempo de ficar virada, tá? 7 anos é o tempo que ela fica virada. Então, em 23 de setembro de 2024, ela volta ao seu estado normal. Alguém entendeu o que eu estou falando? 23 de setembro do ano que vem, que é o Yom Kippur, Rosh Hashanah, a lua vai voltar ao seu estado normal. Ela vai virar C de novo. E aí, bispo, o que vai acontecer? Ninguém sabe. Que nunca ninguém viu isso. A única explicação dos astrônomos que têm voz é que algo pode acontecer no mar, no litoral, irmãos. Se isso vai acontecer agora, só Deus sabe. Se vai acontecer quando ela se tornar C de novo, no ano de 2024, se vai ter algum sinal, só que vocês hoje estão avisados, porque não está normal o que está acontecendo com a Terra. A Terra está em dores de parto. Terremoto onde não tinha terremoto. São Paulo teve terremoto, Paraná teve terremoto, Bahia teve terremoto, Recife teve terremoto. Diz falando tudo que os cientistas falaram até hoje. O sol, antes, quem é da minha idade, eu estou indo para os meus 50 anos, vou fazer 49 agora. O sol, quando eu era jovem, era amarelo, o céu está branco. O sol está branco, a geração não está vendo. Jesus falou em Mateus 24 que haveria sinais no sol, na lua e nas estrelas. E nas nações terror, por causa do mar e do bramido do mar. Mas a igreja vai estar ligada com o Senhor. A igreja vai dizer, Maranata, a hora fez, Senhor Jesus. É hora de arrependimento, santidade. Nós abrimos esse espaço para os irmãos confessarem. Irmãos, Sandrinho, fiquei tão feliz de estar aqui hoje, minha filha. Não é tempo da gente estar em guerra dos irmãos. Não é tempo da gente guerrear. Agora é a hora da igreja pregar. Prega para tua filha, prega para o teu filho, prega para a tua família, para que haja salvação na tua casa, para que Deus tenha misericórdia do teu lar. Jesus fala que o sol ia aquecer 7 vezes mais. O sol está focado, irmãos. Era verão, Havaí todinho queimou. O rio Amazonas está secando. Quem ouviu essa notícia, a TV não vai passar, a TV não passa. A TV nunca vai te alertar sobre a natureza. Sabe por quê? Porque a natureza é um exército de Deus. E a TV é comprada pelos filhos de Caim, pelo diabo. Nunca vai alertar. Vai te dar entretenimento, Netflix. Vai te dar tudo que possa para você se entreter, celular, tudo, para você não ver o que está acontecendo. Dia 14 agora de outubro, vai ter um sinal no céu.
Bispo, esse sinal é perigoso? É perigoso, irmãos. Sinal de juízo. Nos Estados Unidos deu esse sinal. Eu falei para a equipe, quem lembra que eu falei que nos Estados Unidos o negócio ia pegar? Foi no Yom Kippur de 2021. Deu um sinal, um sol eclipsado no céu dos Estados Unidos. Eu até falei para quem vai para os Estados Unidos, não é bom ir. Não foi, bispo? Falamos aqui na igreja algo, Deus está sinalizando, algo vai acontecer lá. Porque o eclipse, quando a pessoa dá para ver, ele está sinalizando para aquela região. Não deu para ver, então o problema não é com você, não é com aquela nação. Mas deu para ver, tem um ano depois do eclipse, que pode acontecer alguma coisa. E assim foi. Veio o inverno nos Estados Unidos, 9 meses depois do eclipse, gente morrendo, congelada, a 50, 40, 30 graus abaixo de zero. Fenômenos que não acontecem, está acontecendo agora. Vai sinalizar no Brasil, passa a foto. Não sei agora se o negócio é tão sério, que nós estávamos orando. Eu tenho um aplicativo de astronomia no meu celular, e no dia de Yom Kippur, eu já sabia que algo ia acontecer no céu de Israel. Porque no aplicativo, quando a gente deixa ele programado para avisar alguma coisa, ele avisa. Isso aí, só quem tem conhecimento do céu para entender. No dia 25 de setembro de 2023, nós estávamos aqui. Quem estava aqui na igreja? À noite deu esse sinal no céu. 25 de setembro de 2023. De novo a Virgem, que simboliza Israel, que simboliza a nação de Deus, a Virgem, Marte indo para a mão dela, aonde ela está segurando um ramo quer dizer descendência, semente. Olha como que Deus fala, irmãos. Ramo é descendente, semente. Daqui a pouco a gente vai para os versículos. Betula é chamada lá no México, mas é a constelação de Virgem ou Virgo. O sol no ombro dela de novo, para constar, olha para mim, vestida de sol. O que aconteceu nesse dia, bispa? Um cometa chamado Nishimura, parecido com uma serpente, começou a serpentear a Virgem. Começou a passar como se quisesse enforcar, como se quisesse matar, sufocar. Isso acontecendo no céu durante dias. Começou em Rosh Hashanah, no ano novo bíblico, no céu de Israel, e terminou dia 25 de setembro de 2023. E o povo em festa, e o povo não olha para o céu, irmãos. O que significa Nishimura? Segundo os rabinos messiânicos que estudam isso, a qual eu sou aluna, Nishimura significa ataque do povo do norte. Nishimura significa ataque do povo do norte. Aí o que acontece 7 dias depois, na festa das cabanas, lá, Deus sinalizou, na festa das cabanas, eles entraram no território e mataram, estão matando muita gente. Pegaram as mulheres, estupraram, jogaram o corpo no caminhão e comemoravam. Estão entrando nas casas, coloca as famílias todas junto, começa matando o pai, estupra a mãe, mata os filhos a paulada. É o que está acontecendo. A serpente na descendência, porque o sol estava na descendência, no ramo, na mão da Virgem. Quem está entendendo? É sério, irmãos. Jesus está voltando. 14 de outubro, o sol vai eclipsar no Brasil. Vai passando para frente. O sol
Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Brasil inteiro vai ver esse sinal, irmãos. O Brasil inteiro vai ver esse sinal. Hoje eu, como atalaia do Senhor, digo: arrependimento, santidade, crer no sacrifício de Jesus pela sua vida. Santifica a tua vida, santifica a tua casa. É hora da igreja parar de brincadeira. Se tem algum ponteiro para acertar, acerta agora com Deus. Eu creio, irmãos, que Deus tira os seus filhos de juízo. Eu não sei qual é o juízo. Tem lugares onde isso aparece, é terremoto. Tem lugares que é vulcão. Tem lugares que é no mar. Tem lugares que é como os Estados Unidos, congelamento rápido. Como foi aquele ano, que os irmãos, quem acompanhou a TV viu o jeito que ficou ali. Foi muita gente morta. Deus não está se agradando da prostituição que está nessa nação. E quando acontece isso numa nação, quando acontece do sol eclipsar, quer dizer que o pecado está subindo as narinas de Deus. Está lá em Levítico, Deuteronômio, que quando o pecado sobe às narinas de Deus, a terra vomita os seus moradores. O que fala sobre isso? Cheiro do pecado vai acumulando, 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 acumulando. Não tem arrependimento, não tem santidade, não tem confissão de pecado. Subiu para a narina, imediatamente a terra, que é o exército de Deus, responde. Para quem não sabe, o aborto está sendo falado agora no Brasil. Não sei quantas semanas parece que vai ser liberado. Só com uma canetada eles liberam. Se essa nação se sujar com sangue de criança, Estados Unidos se sujou com sangue de criança. E olha que está caindo cada dia mais. 9 horas, irmãos. Quem aguenta mais só um pouquinho? Os irmãos estão conseguindo entender? Exatamente 14 dias depois do eclipse do Sol no Brasil, vai ter o eclipse da Lua também. No dia 28 de outubro de 2023, no céu do Brasil. 14 dias depois. No dia 14 do 10 agora, eclipse do Sol para toda a nação. No dia 28 de outubro, eclipse da Lua. A Lua vai se tornar pelumbral. Quer dizer, quando ela fica meio cinza, meio apagada. Quer dizer que Deus está fechando os olhos para a nação. É hora da igreja clamar, orar. Não quero assustar, irmãos. Eu creio muito em milagre, eu creio muito em livramento. Eu creio nisso. Eu creio que Deus pode poupar, eu creio que Deus pode afastar isso, se tiver uma nação que ore. Alguém na cidade de Macaé, acima de 10, que ore, que busque. O que Abraão falou para Deus? Deus, se tiver 20 ali em Sodoma e Gomorra, só destrói a cidade? 20 justos? Deus falou, eu não destruo. Aí, para ver a conta, não tinha. Aí Abraão falou, e se tiver 10? Aí Deus falou assim, eu também não vou destruir se tiver 10. Meu juízo vai passar longe, mas não tinha 10. Então o que Deus fez? Deus retirou Ló, o justo e a sua família, e executou o juízo na cidade. Sodoma, Gomorra e mais algumas cidades que a Bíblia relata. Até hoje nada se constrói lá. Deixa eu ver aqui, mãe. Pode acender. Constelação de Virgem. Abra aí para mim. Gênesis 3,15. Salmo 72,16. Pastor Renato. Pastor Raimundo. 1 Coríntios 15:36. Bispo. Evangelho de João 12:32-33. Gênesis 3,15, Salmo 72:16, 1 Coríntios 15:36, Evangelho de João 12:32-33 e João 12:24.
72:16. Haverá um punhado de trigo na terra, sobre a cabeça dos montes. O seu fruto se moverá como o Líbano, e os da cidade florestarão, como a erva da terra. Amém. Pastor Raimundo. Insensato o que tu semeias, não é vivificado se primeiro não morrer. Então, o que é semeado não tem fruto se primeiro não morrer. Bispo. Evangelho de João 12, 32, 33. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim. Gênesis 3,15 vai dizer assim: e porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Essa profecia foi desenhada no céu. Abre lá para mim na constelação de Virgem. A constelação de Virgem, ela tem um trigo numa das mãos, no céu, desenhado, e na outra mão tem ramos. Na outra mão tem ramos. Isaías 11:1. Isaías 11:1. Do tronco de Jessé e das suas raízes um rebento brotará. Constelação de Virgem tem uma promessa na Bíblia em Gênesis que dela, da mulher, a semente que ela traria a essa terra feriria a serpente na cabeça, e a serpente ia lhe pegar o filho dela no calcanhar. Aqui está falando sobre o trigo na mão. O trigo só pode, por que a virgem leva trigo na mão? A constelação no céu, porque Deus estava contando uma história da mulher, da virgem, ia ter uma semente a qual só ia poder brotar se morresse. Quem morreu? O trigo só ia brotar, só ia gerar fruto, só ia gerar ressurreição, só ia dar descendente se morresse. Quem morreu, irmãos? Jesus, o Filho que foi colocado no ventre de Maria, o Filho de Deus gerado pelo Espírito Santo. Essa é a mensagem que a constelação de Virgem está falando, que o trigo na mão dela precisava morrer para que a semente desse fruto. Olha o fruto aqui hoje, olha o fruto na terra, olha quanto cristão, olha quanto servo de Deus. Aleluia, louvado seja o Criador. Na outra mão ela tinha ramos. Aqui Isaías fala sobre os ramos na mão dela. Vai dizer assim: eis que um ramo surgirá no tronco de Jessé, e das suas raízes um rebento brotará. Descendente de Jessé, porque Jessé era pai de Davi. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A casa de Jessé, a descendência foi até Jesus, irmãos. Tribo de Judá, o ramo floresceu. Aleluia. Quem está entendendo? É o evangelho do céu. Isso foi dado para cada um de nós. Mas o mundo, a serpente, o diabo tirou esse conhecimento da igreja. A igreja hoje mal olha para os irmãos, vai olhar para o céu. É hora de olhar para o céu e você vê a igreja. Você vai ver a tua história ali. Você vai ver que se Deus dá nome a tantas estrelas, por que Ele vai te deixar desamparado? Desamparado, jamais Deus vai cuidar de você. Aleluia! Deus vai cuidar de você. Em Mateus 1:23, vamos abrir lá, Mateus 1:23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Aleluia. Gênesis 3:15 vai dizer que
o filho, a semente da mulher, vai pisar na cabeça da serpente. Tem uma constelação no céu, abre em Órion para mim. Essa constelação retrata Jesus, o poderoso, Jesus ressurreto, Jesus agora no corpo glorificado. Constelação, volta, aquela lá mesma. Essa é a constelação de Órion, irmãos, está sobre o céu do Brasil. Está sobre o céu do Brasil. Volta mais uma. Essa é Órion. Essas três aqui simbolizam o cinturão do caçador. As três Marias, está lá no Evangelho: Maria, mãe de Jesus, Maria, tia de Jesus, e Maria Madalena, as que ficaram no pé da cruz. As três Marias têm uma simbologia bíblica. É o Evangelho das estrelas. As três Marias que ficaram na cruz, ao lado de Jesus ali, até o último momento dele. Deus deixou registrado no céu: Maria, mãe de Jesus, Maria, tia de Jesus, e Maria Madalena, irmãos. Aqui no ombro, aqui, põe essa estrelinha aqui, ó, essa daqui. Essa estrela que está bem aqui no ombro do caçador, ela se chama Betelgeuse. O nome hebraico dela é Betelgeuse, que significa a porta do céu. Betelgeuse significa a porta do céu. Alguém se lembra que Jesus diz, tem um versículo que fala assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser porque Ele é a porta. Ele é o caminho. Ele é a entrada. Não Maria, não os discípulos, não os apóstolos. É Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. É Ele que abre a porta. Por isso a necessidade de aceitá-lo publicamente, para que o nosso nome seja escrito no livro da vida e tenhamos essa promessa vívida sobre nós. Jacó, lá em Gênesis, ele estava fugindo do seu irmão Esaú. Deixa eu ver qual que é o versículo. Gênesis 15. Vamos lá, irmãos, vamos ver. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú. Gênesis 3,15. Deus é tremendo. Assim, essa é a da descendência, né? Gênesis 28:17, irmãos, me perdoa. 28:17, vamos lá. 28:17. Porque Jacó também conhecia o Evangelho das Estrelas. No 12 vai dizer assim, Gênesis 28:12, falando sobre Jacó. 11. Chegando em determinado lugar, parou para pernoitar, porquanto o sol já se havia posto no horizonte. Tomando uma das pedras dali, usou-a para travesseiro e deitou-se. E teve um sonho no qual viu uma escada apoiada na terra, seu topo alcançava o céu, os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor estava de pé diante dele e lhe anunciou: eu sou Yahvé, o Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaque. A terra sobre a qual dorme, eu te dou a ti e a tua descendência. Tua prosperidade se tornará numerosa como a poeira do solo. Tu estenderás para o ocidente e para o oriente. 16. Jacó acordou do seu sono e fez o seguinte comentário: na verdade o Senhor está neste lugar e eu não sabia. 17. Então sentiu medo e exclamou: quão terrível é este lugar! Certamente não é outro senão Betel, a casa de Deus
de Órion, e ele viu o anjo subindo e descendo, ele viu o próprio Deus. Ele falou: que lugar terrível, esse não é outro lugar senão a porta do céu. É o Evangelho das Estrelas, irmão. Maravilhoso. A astrologia é para jogar tudo à revista, todo site, joga tudo no lixo. Quem vai falar com você, vai te dar diretriz, é o céu, é Deus, é a Bíblia. Aleluia. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Lá em Jó vai falar sobre fala muito sobre Órion. Deus fala muito sobre Órion. Vai passando para frente. Na constelação de Órion, Deus olha para Jó. Jó estava passando aquele processo, aquela luta. Perdeu os filhos, perdeu os bens, ficou doente, perdeu tudo. Só restou um fôlego de vida, a esposa e um caco para coçar a doença que estava na pele. Aí ele começou a palestrar com Deus e Deus palestrar com Jó. E Jó falou assim Deus falou assim para Jó: você consegue? Você já olhou para o céu? Você consegue amarrar as cordas de Órion ou desatar elas? Órion, quando a gente vira Órion, tem como virar? Volta para lá. Vira de novo. Isso, abre agora. Tenta abrir a imagem, o máximo que você puder. Sim. Se torna um laço, aonde justamente a Betelgeuse, que é a porta do céu, Deus fala: pode tu ver o laço de Órion ou desatar a sua corda? A porta do céu parece uma gravata borboleta. Parece ou não parece? E aonde está a estrela que Deus tanto quer que nós olhemos, diz a ciência que logo, logo ela vai explodir. Eu creio que vai ficar para o dia da tribulação, da grande ira, que as estrelas cairão do céu. Em Apocalipse vai dizer que quando a Betelgeuse, a estrela, explodir, não fala qual é a constelação, mas fala-se que o céu vai se enrolar como um pergaminho. Esse aqui é o laço que ata o céu. Para Deus. Por isso que a igreja tem que se alegrar hoje, viver com Cristo hoje, em santidade hoje, irmãos. O dia da ira tem tantas coisas preparadas para justiça na terra, que vai ser terrível para quem ficar. Só Deus pode desatar a Órion, que é o laço do céu. Está sobre o Brasil. Então os brasileiros têm que se cuidar muito. Os crentes estão felizes. Vai ser arrebatado, irmãos? Vai ou não vai? Vai, eu vou eu e a minha casa. E se a minha casa não for servo de Deus ainda? Aí você vai profetizar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você vai profetizar agora isso na tua vida. Se Deus está te dando esse conhecimento hoje, aplica, verbaliza, para que isso venha trazer, ser real no mundo espiritual, se construir no mundo material. Jó 9:9, vamos abrir lá. A constelação do leão, tem a constelação de peixes, tem a constelação de aquário. Tudo é bíblico, toda mensagem que está lá é de Deus, é bíblico, é a Bíblia no céu. Jó 9:9. E fez a Ursa, o Órion, os 7 estrelas e as recâmaras do sul. Jó 38:31. Jó 38:31. Ou poderá tu ajuntar as delícias dos 7 estrelas, ou soltar os cordéis de Órion? Quem está entendendo agora? Deus já estava palestrando ali
coisas que vão acontecer no final dos tempos com Jó, irmão. Deus já estava falando, olha, meu filho, não chora não, porque você não sabe o que é choro. Choro ainda está por vir. Então fica comigo, fica aí forte e resistente. Pega aí o cabo, se coça, fiel, que essa luta vai passar. Essa prova vai passar. Não nega que vai acontecer no final dos tempos, no dia da ira. Era isso que Deus estava falando com Jó. Deus é tremendo, irmãos. Eu tinha muito mais coisa para dizer. Mas eu vou deixar aqui Mateus 13:11 para entregar para o bispo. Tem muito estudo ainda para frente. Tem muita coisa ainda para ser estudado e falado para a Igreja Viva do Senhor. Mas eu quero dizer hoje somente esse versículo. Guardem no coração. Mateus 13:11. Porque a vós outros foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus. Guarda essa palavra no coração, irmãos. Deus abriu um selo de conhecimento hoje para essa igreja. Seja fiel. Tem algo acontecendo no mundo. Esse sinal da Virgem com as estrelas na cabeça, a lua nos pés, só acontece uma vez a cada 7.000 anos. E depois é o fim. Então, sinalizou que nós estamos entrando. Eu queria deixar só uma observação. 5.784, a data do ano está certa. No caso, a gente foi dia 20. Que dia que foi que a gente fez o Yom Kippur? 25, né? O Yom Kippur é nessa data real, exata, é isso mesmo. É nessa data, nós fizemos nosso jejum, nosso arrependimento. Só que 5.780, esse ano está errado. Essa contagem começou 200 anos depois de Cristo. Essa contagem começou 200 anos depois de Cristo. Nós estamos no ano 5.970 e alguma coisa. Lá em Gênesis deixa um sinal para a terra. Deus fez o mundo em quantos dias? 6 dias. E no 7º ele? Um ano para Deus é como se fosse o quê? 1000. A terra vai ter os seus 1000 anos a cada ano de criação. Então, Deus fez o mundo em 6 dias. A terra está destinada a ter 6.000 anos depois de Adão para cá. Foi selado ali em Gênesis. É um segredo que está ali. Quando sinalizou o sinal da Virgem no céu, o que Deus estava sinalizando? Que está dando a conta dos 6.000 anos. Por isso que a lua virou. A lua, se você for estudar a pirâmide que ninguém abre, está fechada para visita. Se você for pirâmide, justamente é a lua trazendo o final dos tempos, trazendo o céu vermelho. Quem já viu o céu vermelho por aí? Irmãos, tem céu vermelho nos Estados Unidos, Brasil. Nós nunca vimos isso. Está virando normal. Sinal, Deus sinalizando o céu para dizer: o tempo da igreja, do homem nessa terra está sendo findado. Aleluia. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Por falar nisso, tem uma constelação chamada Coronas também, que significa coroa da vida. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Amém? Arrependimento, santidade, crê em Jesus, arrume os ponteiros, o CPF espiritual. Nós vamos começar assim, cada Santa Ceia nós vamos estar de coração aberto, irmãos. Quem quiser confessar e jogar o pecado por terra e começar de novo, Santa Ceia vai ser os dias. A gente vai continuar o que aconteceu em Yom Kippur. Para o bem da igreja, que não queremos que ninguém fique
para trás. Porque tudo isso que está acontecendo são sinais da vinda do Senhor, do retorno de Jesus. Só que a igreja vai ser puxada, tirada da terra com força, e ainda a terra vai ter 7 anos pela frente, e depois mais 1000. Mas isso vai ficar tudo escrito nas estrelas. Tudo confirma o que está escrito no Evangelho e na Torá e na Taná. Tudo. O céu é a Bíblia de Deus. Amém? E hoje vocês ficam com o versículo Mateus 13:11. Porque para vós outros hoje foi dado conhecimento dos mistérios do reino